História. Vamos pegar o livro de história. Faremos hoje das páginas 50 até as 55. Vamos lá? Brasil, um estado, uma nação. O que significa ser independente? Na sua opinião, que mudanças a independência do Brasil trouxe para o povo? Lembram da nossa aula passada que conversamos sobre isso um pouco? Então vamos lá. Portugal entrou em uma crise durante o período em que a corte portuguesa permaneceu no Brasil. A exclusividade do conteúdo com os brasileiros era a principal fonte de renda dos comerciantes portugueses, mas com a abertura dos portos, eles perderam esse privilégio. O descontentamento dos portugueses levou à Revolução do Porto, ocorrida em Portugal em 1820. Uma das exigências dos revolucionários era o retorno imediato do monarca a Portugal. Sem alternativa, Dom João VI partiu do Brasil com sua corte em 1821, deixando seu filho Dom Pedro Alcântara como príncipe regente do Brasil. Na aula passada nós vimos que Dom João veio para o Brasil com a corte, né? Lembram que vieram tentando reverter a situação da crise em seu país. Os revolucionários portugueses votaram leis que tornaram o Brasil novamente colônia de Portugal. Entre essas leis, havia decretos que extinguiam a regência de Dom Pedro e exigiam a sua volta imediata para Portugal. Descontentes com a situação, membros da elite política brasileira começaram a lutar pela independência e buscaram o apoio do príncipe regente Dom Pedro, que decidiu permanecer no Brasil. Aderiu ao movimento pela independência e expulsou as tropas portuguesas do Rio de Janeiro. Em 7 de setembro de 1822, durante uma viagem para São Paulo, após ter sido informado de que uma expedição portuguesa desembarcaria na Bahia, Dom Pedro proclamou a independência do país, que passou a se chamar Império do Brasil. Complete agora o quadro a seguir com as intenções e as ações dos portugueses revoltosos e da elite política. Portugueses revoltosos, qual era a intenção? Quais foram as ações? E a elite política do Brasil? Pausa no vídeo, se precisar voltem, respondam aí. Página 51. Em setembro de 1822, Dona Leopoldina, nomeada princesa regente interina do Brasil, reuniu o Conselho do Estado e, aconselhada por esse grupo, enviou uma carta ao marido, Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo, incentivando-o a proclamar a independência do Brasil. Com base nessas informações, observe a pintura e faça as atividades no caderno. Observe então. Quem era Dona Leopoldina? É correto afirmar que Dona Leopoldina desempenhou um importante papel na independência do Brasil? Muitas mulheres tiveram e continuam tendo importância e influência no cenário político de vários países. Pesquise sobre a biografia de uma mulher que tenha sido ou seja chefe de Estado em algum país do mundo e apresente-a. Então pense um pouquinho. Pausa no vídeo para que você possa responder. A primeira Constituição do Brasil. Com a proclamação da independência, Dom Pedro recebeu o título de imperador e defensor perpétuo do Brasil. Em 25 de março de 1824, após vários desentendimentos com a elite que participou do processo de independência,
Dom Pedro outorgou a primeira Constituição na nova nação. Outorgar significa autorizar, conceder. Veja o que diz o primeiro artigo dessa Constituição. O Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre, independente, que não admite com qualquer outra laço algum de união ou federação que se oponha à sua independência. Observe que aqui a ortografia é um pouco diferente da que utilizamos atualmente, ok? A parte escrita do Brasil, a parte ortográfica, ela também mudou com o decorrer dos anos. Página 52. Com a Constituição, parte da população brasileira conquistou o direito à cidadania, ou seja, o direito de eleger seus representantes. No entanto, apenas tinha esse direito homens livres maiores de 25 anos que tivessem uma renda mínima de 100 mil réis por ano podiam exercer esse direito. Estavam excluídos do direito ao voto as mulheres, porque o voto era restrito aos homens, as pessoas escravizadas, porque não eram consideradas cidadãs, e aos cidadãos com renda menor que 1.000 réis, 100 mil réis. O fato de o Brasil ser um Estado soberano e possuir uma Constituição não modificou a organização da sociedade brasileira. A prática da escravidão continuou extinto e o poder permaneceu concentrado nas mãos de grandes proprietários de terras. A Constituição de 1824 estabelecia a existência de 4 poderes para governar o país. Observe como se organizam esses poderes. Temos o poder moderador, que era o imperador, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Legislativo, deputados e senadores. Executivo, o imperador e os ministros. E o poder judiciário, que seria o órgão maior, o Supremo Tribunal de Justiça. Que poderes eram exercidos pelo imperador? Era o poder moderador e executivo. A forma de organização dos poderes do império conferia amplos poderes ao imperador. Explique o porquê. Na escola onde você estuda, qual é o documento que estabelece direitos e deveres de todos os participantes? Vamos falar sobre cidadania? Cidadania. A Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, manteve a escravidão e a grande propriedade como base da economia. Isso excluiu a grande maioria da população da cidadania. A cidadania plena inclui direitos civis, direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei. Direitos políticos asseguram a participação do cidadão no governo por meio de eleições, partidos e outras formas de demonstração política. Direitos sociais garantem a participação dos cidadãos na riqueza coletiva, compreende o direito à educação, à saúde, a um salário justo, entre outros. De 1822 até hoje, o Brasil passou por diversas mudanças, mas muitos desses direitos ainda não são garantidos a todos os cidadãos brasileiros. Converse, pense em soluções para ampliar os direitos. Quais direitos poderiam ser ampliados? Pense um pouquinho, escreve aí a sua ideia. Monumentos da história do Brasil. O monumento é uma construção erguida para comemorar um acontecimento importante ou homenagear pessoas. Esse tipo de construção também tem um caráter artístico, ou seja, é dotado de beleza estética. Os monumentos têm a função de preservar a memória
de fatos importantes para determinadas comunidades. As cidades apresentam monumentos históricos que simbolizam acontecimentos significativos para a história de uma nação, de um estado ou da própria cidade. A independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 é um exemplo de fato marcante. Há vários monumentos em homenagem a esse acontecimento histórico. Observe um deles na fotografia abaixo. Então, nós temos aqui um monumento à independência que foi criado como parte da comemoração do centenário da independência do Brasil. Ele está localizado na Praça da Independência, em Santos. Qual é a função dos monumentos históricos? O que é comemorado com esse monumento histórico da página anterior? O nosso patrimônio cultural e natural está constantemente ameaçado de desaparecer. As guerras, os desastres naturais, os crescimentos desordenados das cidades, a falta de investimento e o abandono colocam em risco a preservação do patrimônio em diferentes lugares do mundo. Observe a fotografia a seguir, faça o que se pede. Este monumento qual é? Ele está no centro da cidade de São Paulo. Dê exemplo dos problemas que dificultam a preservação desse patrimônio no local em que vive. Pense um pouquinho sobre isso. Correção. Só continue se realmente você fez o que eu pedi. Vamos lá? Portugueses revoltosos, página 51. Intenção: tornar o Brasil novamente colônia de Portugal. Ações: votaram leis que tornariam o Brasil novamente dependente de Portugal. A elite política: tornar o Brasil independente. Ações: começaram a lutar pela independência do Brasil e a buscar o apoio de Dom Pedro. Quem era Dona Leopoldina? Era a esposa de Dom Pedro. Ela governava enquanto o monarca viajava com o título de princesa regente interina do Brasil. É correto afirmar? Sim, ela tornou a iniciativa de reunir o Conselho do Estado e escreveu a carta aconselhando Dom Pedro, seu marido, a proclamar a independência. Você pesquisou? Nós temos várias mulheres, como Angela Merkel na Alemanha, Theresa May na Grã-Bretanha, Michelle Bachelet no Chile, Dilma Rousseff no Brasil, entre outras. Que poderes eram exercidos? Pelo imperador, o poder moderador, o poder executivo. A forma de organização, o poder moderador era exercido pelo imperador, estava acima de todos os outros poderes. Isso lhe conferia o controle sobre todos eles. E aí, pessoal, qual é o documento? O documento na nossa escola, no ambiente escolar, o documento maior é o regimento escolar. Nossa escola possui um regimento escolar, sim. Nesse regimento escolar, podemos aplicar sanções a alunos desrespeitosos, a alunos faltosos, temos diversas ações. E aí, para isso, temos que estar chamando para uma reunião o conselho escolar, que ele tem a participação de alguns pais, professores e a gestão escolar. Como é comemorado? Esse monumento da página 55, ele comemora, da 54, o centenário da independência do Brasil, que ocorreu em 7 de setembro de 1822.
Bom, quais, pessoal? As pichações, a degradação, né, do pessoal que não toma cuidado, que joga algumas coisas e aí vai degradando esse material de que é feito. Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma atividade. Qualquer dúvida, me manda um WhatsApp. Beijos e até mais!